falar de Mãe Luísa num aspecto histórico de luta, é o cotidiano de Mãe Luísa, pela sua origem, né, onde as primeiras lutas se deram através de um pedaço de chão, e nesse processo de conquista desse espaço, né, foi se dando dentro de outras necessidades que a gente relaciona muito com a resistência dessas pessoas em se firmarem. Tem uma história ligada à questão da igreja católica, onde tem o Centro Social João Pereira, está junto à história de um padre, né? E depois vem essa história que a gente também ajudou a construir junto com o padre Sabino. Então, essa história de luta é permanente, Mãe Luísa. A luta pela terra, a luta pela água, a luta pelos bens, a questão do trabalho, né, das pessoas, e os sonhos também. Como os jovens hoje a gente vê a questão de perspectiva, de futuro, né? Então isso não se dá de maneira tão fácil. Se dá entre subir e descer a ladeira, escadarias e mais escadarias, mas essa foi a construção, essa é a história de luta de Mãe Luísa, que até hoje a gente está nesse momento querendo colocar essa história para os mais jovens e trazer essa história com esse momento histórico do bairro, né, de que num processo de avanços e necessidades, o que a gente ainda tem que lutar para conquistar. A vida aqui em Mãe Luísa, quando eu cheguei aqui, não tinha nada. Não tinha nada aqui não. Tinha somente mato. Aqui em Mãe Luísa só tinha mato. Era melhor do que agora. Porque hoje em dia ninguém não pode sair de casa nem de noite. Sai com medo. E nesse tempo a gente andava por aqui, por todo canto, não havia nada que empaiasse a gente. A gente brincava, tinha brincadeira, tinha boi de rei, tinha circo, tinha tudo aqui. Hoje em dia tem o quê? Não tem nada, né? Ninguém não vê nada de brincadeira aqui, porque se vier, o vagabundo vai acabar com a brincadeira. Nos anos 80, o bairro vivia uma situação de miséria profunda. Parte das casas era de taipa, muitas ruas de areia, não havia saneamento, água encanada ou eletricidade para todos. Os níveis do salário mínimo eram miseráveis e a mortalidade infantil muito elevada. O Centro Sócio-Pastoral Nossa Senhora da Conceição foi fundado em 1983. A primeira ação foi na educação de crianças e adultos, a Escolinha Espaço Livre. A terceira iniciativa do centro foi o projeto Amigos da Comunidade, que visava reduzir a mortalidade infantil. No outro extremo da vida se acumulavam problemas e as visitadoras de saúde do centro foram recontratadas no espaço solidário, a sua casa de idosos. A Casa Crescer encontrou nova identidade como uma escola de segundo turno para as crianças com dificuldades escolar. Em 2006, um seminário geral foi proposto para construir uma visão de futuro. Foi esse seminário que permitiu reunir esforços para a concretização do ginásio Arena do Morro, da Alameda Padre Sabino Gentili, da Praça do Bairro com palco, das escadarias da Guanabara e da Filarmônica de Mãe Luísa em construção. Toda essa caminhada não teria sido possível sem o apoio de instituições como a Fundação Ameropa, a Associação de Amigos de Mãe Luísa da Suíça e da Paróquia de Penzberg, na Alemanha. O seminário de 2006 foi muito importante para o centro porque pela primeira vez nós decidimos fazer um seminário sobre um tema global. Até aquele momento nós tínhamos discutido vários temas específicos. Tínhamos tido seminários sobre saúde da criança, sobre idosos, sobre a juventude, diversos seminários temáticos. E nós fomos nos dando conta de que cada um desses temas, na verdade, espelhava
uma ideia mais abrangente, mais global, que nós podíamos entender como sendo o desenvolvimento do bairro. Portanto, esse seminário, ele, pela primeira vez, permitiu um enfoque mais amplo e que as pessoas pudessem pensar no bairro de Mãe Luísa no futuro com uma imagem um pouco mais focalizada em coisas gerais. Na história de Mãe Luísa, e eu acredito que em 90, né, nós realizamos um grande seminário, onde esse seminário foi chamado Seminário do Povo, onde ele trouxe, vamos dizer assim, muitos frutos para essa comunidade. A gente pegando alguns exemplos dessa história, nós temos aí a lei de uso e ocupação do solo, a construção, o saneamento, hoje é algo concreto que a gente tem. Nós temos aí um ginásio, em especial o Padre Sabino, que hoje, né, tem esse legado. Nós temos CEMEIs, né, CEMEIs que vieram logo após, né, desse seminário para ajudar aí nossas gurizadas, né, que foi luta também. Né? Nós temos campo de futebol, tudo isso foi conquista, né, que partiu a partir da ação da própria comunidade. Né? A luta comunitária, a partir do ano 2006, teve umas conquistas e passamos também a lutar pela renovação de alguns compromissos. O compromisso pela luta na educação, na regularização fundiária, na juventude. Mesmo as ações institucionais tendo se ampliado nos últimos anos, mas em Mãe Luísa nós tivemos um recuo nos projetos e na presença do poder público aqui no bairro, com o fechamento do CRAS, com a retirada de programas que existiam nas próprias escolas, com a presença mais física de alguns projetos de combate à violência, de apoio à mulher. E aí nós queremos dizer, ainda existe muito a lutar, existe muito a se buscar. Por isso é necessário que a comunidade continue a se organizar e debater a sua própria realidade. Esse segundo seminário, que traz como tema o desenvolvimento de Mãe Luísa, é um momento para que a comunidade pense e reflita sobre a sua educação, sobre as questões sociais, questões ligadas ao lazer e à cultura. Esse seminário está sendo construído já há 2 meses, onde semanalmente as lideranças comunitárias, lideranças religiosas e diretores de escolas se encontram uma vez por semana para que Mãe Luísa ela possa estar traçando o seu futuro, né? Buscando caminhos para que de fato haja um desenvolvimento, principalmente na pessoa humana, né? Nesse morador de Mãe Luísa e esse desenvolvimento como um todo. Eu vejo um futuro muito bonito para a Mãe Luísa, mas eu enxergo esse futuro que ele só pode vir pela escola, por uma escola boa, que funcione, que seja uma escola de futuro, os equipamentos funcionando, nós temos condições de funcionar pelas políticas públicas que nós temos, a participação da comunidade, e a gente tem muita participação da comunidade, e a união. De modo que a gente possa pensar, continuar planejando, conversando, qual é a visão de Mãe Luísa hoje e o que a gente quer então para o futuro. De modo que você, meu irmão, minha irmã, saia de Mãe Luísa não, permaneça, vamos construir uma Mãe Luísa bonita e desenvolvida para todos nós.